Fala galera, professor Leandro Morgado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina com mais um vídeo para você que está se preparando para Olimpíadas de Matemática e para esse vídeo eu selecionei duas questões bem legais, bem interessantes sobre contagem da nossa querida Olimpíada Canguru. Tá? Então sem enrolação já vamos encarar a primeira, questão de 2015, nível J. Lembrando que nível J é para primeiro e segundo ano do ensino médio, mas eu tenho certeza que a galera aí dos anos finais do fundamental também pode encarar essa questão. Olha só o que está dizendo, gente. A Paula, nossa personagem de hoje, tem 5 livros diferentes, 3 dicionários e 2 romances. Vamos anotar isso aqui que é importante. 3 dicionários e 2 romances em uma prateleira de sua estante. Ela quer arrumar esses livros de forma que os dicionários fiquem juntos e os romances fiquem juntos. Tá, gente? Isso é muito importante. O dicionário tem que ficar dicionário, 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 romance, romance. E a pergunta é de quantas maneiras ela pode arrumar esses livros. Tá bom? Então, como sempre, o tio vai dar um tempinho, gente, papel e caneta na mão, pensa como é que dá para organizar essa questão. Tá? Com certeza a gente vai usar o nosso querido princípio multiplicativo, mas pensa como é que tu vai organizar para não esquecer nada e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, galera, vamos lá. O que é importante aqui? Importante é tomar cuidado porque assim, os dicionários têm que ficar juntos e os romances também. Tá? Então a arrumação da Paula não pode ser de qualquer maneira, entendeu? É muito importante, deixa eu colocar a condição aqui, os dicionários têm que ficar juntos e os romances também têm que ficar juntos. Bom, queridos, primeira coisa que eu pensei, eu tenho 2 possibilidades, porque os dicionários podem vir primeiro ou os romances podem vir primeiro. Então, para organizar essa contagem, a gente vai dividir em 2 casos. Tá? Vamos colocar aqui, caso 1. O caso 1 é quando eu tenho dicionário, 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 romance, romance. Tá? Então, eu estou assumindo aqui que os dicionários vêm primeiro. E o segundo caso, que também é possível, é romance, romance, dicionário, dicionário, dicionário. Tá bom? Primeira coisa que tu teria que reconhecer é isso, que tu tem essas 2 possibilidades de começar pelo dicionário ou de começar pelo romance. Então, olha só, caso 2 é romance, romance, dicionário, dicionário, dicionário. Tá? E o que eu recomendo aqui? Eu recomendo assim, para cada caso, para o caso 1 e para o caso 2, a gente vai usar o nosso princípio multiplicativo. Quer dizer, a gente vai ver quantas opções eu tenho para cada escolha e no final das contas a gente vai multiplicar. Só que quando a gente divide em casos, gente, cuidado, no final a gente não multiplica, a gente soma. Tá? Então vamos calcular separadinho o caso 1, calcular separadinho o caso 2 e para saber o número total de possibilidades, a gente vai somar as maneiras do caso 1 e as maneiras do caso 2. Tá? Não é muito difícil, tá, gente? É só encarar mesmo, é só organizar bem a questão, mas basicamente assim, eu tenho 3 dicionários. Então, para escolher o primeiro dicionário, eu tenho 3 possibilidades, Aqui a Paula tem 2 e aqui a Paula tem 1. O que ela está fazendo? Ela está escolhendo os dicionários, Aqui tem 3 possibilidades, aqui tem 2, aqui tem 1. Bom, para escolher o primeiro romance, ela tem 2 possibilidades. Para escolher o segundo romance, ela tem 1. E agora a gente simplesmente usa o princípio multiplicativo para saber o número total de possibilidades. Aqui vai dar 12, 12 possibilidades. Muito cuidado, querido, respira fundo, porque a letra A está te chamando, vocês estão vendo? Letra A ela está dizendo, vem, vem, mas calma, ainda falta o segundo caso. Então vamos lá. Romance, bom, ela tem 2 possibilidades, 2 aqui, 1 aqui. Para escolher o primeiro dicionário, 3, 2 e 1. Quer dizer, no final das contas vai dar a mesma coisa. Para o segundo caso, eu também tenho 12 opções. E não esquece, nas questões de contagem que a gente divide em casos, no final a gente soma o número de possibilidades. Tá? Então, o total aqui de possibilidades é 12 mais 12, que vai dar 24, 24, alternativa certa, letra B. Tá bom, gente? Então, não tem erro. É organizar a contagem, dividir em casos,
calcular cada caso pelo princípio multiplicativo e depois tu soma para saber o resultado final. Maravilha, meus amigos! E ó, para fechar com chave de ouro esse vídeo, eu selecionei uma outra questão 2015, nível J também, de contagem. Tá? Então vamos pensar, vamos quebrar a cabeça, vamos tentar entender o que está acontecendo. Quantos números inteiros positivos de 3 algarismos, tá? Essa informação é importante, o número vai ter 3 algarismos, são tais que a diferença de 2 quaisquer de seus algarismos vizinhos é igual a 3. Então, a gente vai pensar bem o que significa isso. A diferença de um algarismo para o seu algarismo vizinho tem que ser igual a 3. Tá? Então, antes da gente começar a contagem, né, será que você conseguiria me dar um número que satisfaz essa condição? Né, deixa eu colocar aqui, gente, deixa eu rabiscar. Por exemplo, 2, 5, 7. Será que 257 satisfaz a condição? E a resposta é não, né? Porque olha só, a diferença entre esses dois é 3, mas a diferença entre esses dois é 2. Tá? Então eu quero que a diferença sempre seja 3. O 257 não satisfaz, mas, por exemplo, o 258 ele satisfaz essa condição. Tá? E eu tenho, de certa forma, que saber qual é o total de números, né, de 3 algarismos, não esquece, que satisfazem essa condição. Vou dar um tempinho, né? Lembra sempre, gente, que às vezes o princípio multiplicativo não é a melhor maneira de resolver, né? Às vezes tem que fazer na raça mesmo, tá? Mas vou dar um tempinho para vocês tentarem e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, queridos, assim, ó, eu acho que a primeira tentativa de todos para resolver uma questão dessa é colocar, né, os tracinhos aqui para resolver pelo princípio multiplicativo. Tá? Só que tem que tomar muito cuidado com o seguinte. Se o primeiro algarismo não pode ser 0, né? Porque o número é de 3 algarismos. Tá? Isso é importante. Mas se o primeiro algarismo for 1, por exemplo, deixa eu colocar aqui, o primeiro algarismo for o número 1, o que vai acontecer? Obrigatoriamente aqui vai ter que ser o número 4. Tudo bem? Porque a diferença tem que ser 3, né? Então, se eu começar com o número 1, eu vou ter apenas uma possibilidade. Essa possibilidade seria colocar o 4 aqui. Tá? Agora, por exemplo, se eu começo com 5, né, uma outra situação diferente, entendeu? Porque se eu colocar 5 aqui, o que vai acontecer? Aqui pode ser 2 e aqui pode ser 8. Então, eu tenho duas possibilidades para a segunda casinha. Aí, o que tu está percebendo? Tu está percebendo que uma escolha depende da outra, entendeu? Por isso que eu acho que essa questão, a melhor maneira de fazer é mesmo na raça, é mesmo colocar caso a caso, tá? Porque pelo princípio multiplicativo, pelo menos direto não vai sair. Tá? Tu teria que fazer uma divisão em casos, mas essa divisão em casos pode dar um pouquinho de problema. Então, eu acho, ó, gente, pelas alternativas até, né, não é muito grande, entendeu? Então, eu acho que dá para a gente fazer na raça. E mesmo na raça, claro, né, a gente precisa organizar a nossa contagem. Tá? Então, acho que a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos começar vendo quais são os números que satisfazem essa condição, que começam com o algarismo 1. Tá? Então, não são muitos, né? O que eu tenho? Eu tenho 1, 4, 1, né? Porque daí, de fato, a diferença vai ser 3, ó, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 3, né? Então, eu tenho 1, 4, 1 e eu tenho 1, 4, 7. Né? Se eu colocar o 1 na frente, obrigatoriamente o segundo vai ter que ser o 4, não tem jeito. Né? Então, eu tenho 1, 4, 1 e 1, 4, 7. Agora, se eu começo com 2, né, você já viram a minha proposta de resolução. Né? Eu sei que não é a mais elegante, vamos dizer assim, mas sei lá, né, gente? Na hora da prova a gente escreve mesmo e acerta a questão. Tá? Então, vamos lá. Começando com 2. Aí eu tenho aqui, obrigatoriamente vai ter que ser 5, né? Não tem jeito. Eu tenho 2, 5, 2 e eu tenho 2, 5, 8. Agora vamos para o 3. Aqui eu tenho que tomar cuidado porque o segundo algarismo pode ser 0 ou pode ser 6. Né? Então eu tenho duas possibilidades. Aí eu vou ter o 3, 0, 3, né? O único com 3, 0, que é possível. Né? Depois eu vou ter o 3, 6, 3 e eu vou ter o 3, 6, 9. Ok? E daí eu já esgotei as possibilidades aqui com 3. Agora vamos para o 4. 4 também pode ser 4, 1 e pode ser 4, 7.
né? Então 4, 1, aí eu vou ter o 4, 1, 4, não tem jeito. E o 4, 7, o único possível é o 4, 7, 4, né? É isso aí, tá? Diferença de 3, diferença de 3. Depois com 5, 5 eu posso ter 5, 2 e posso ter 5, 8, né? Então 5, 2, o único possível é o 5, 2, 5. E o 5, 8, o único possível é o 5, 8, 5. Tá começando com 6, eu tenho 6, 3 e 6, 9, né? 6, 3 pode ser 6, 3, 0 e pode ser 6, 3, 6. E se eu fizer 6, 9, a única possibilidade é o 6, 9, 6, né? Então, devagarinho, devagarinho, mas já está quase lá, gente. Vamos lá. Começando com 7, eu tenho 7, a única possibilidade é 4 aqui. Então, pode ser 7, 4, 1 e pode ser 7, 4, 7. Começando com 8, só pode ser o 5. Aí eu tenho 8, 5, 2 e o 8, 5, 8. E começando com 9, aqui tem que ser o 6, né? Não tem jeito. Aí eu tenho 9, 6, 3 e eu tenho 9, 6, 9. Então é isso aí, gente. Basicamente é isso aí. A gente listou todos os números possíveis e agora vamos ver quantos que a gente tem aqui. Ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 7 dá 14, mais 6 dá 20. Né? Então eu tenho 20 possibilidades. Alternativa certa, letra D. Tá? Eu acho, né, como eu falei, até pelas alternativas a gente pode sentir que não é muita coisa, entendeu? Então a melhor maneira de resolver essa questão é mesmo na raça, tu vai listando um por um que satisfaz aquela condição. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essas questões. E não esquecem, conto com a ajuda de vocês para divulgação, hein? Inscrevam-se no canal, sigam o nosso Instagram. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Grande abraço e até a próxima!